Boa tarde a todos. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o histórico e a etiologia da pasteurolose aviária, também conhecida como cólera aviária. O histórico, a cólera aviária apresenta uma distribuição mundial. A enfermidade, por sua forma atípica, caracteriza por desenvolver uma doença septicêmica, que resulta a alta morbilidade e a alta mortalidade dos animais. As aves doentes apresentam anorexia, cianose, estertores, descargas nasais e diarreias, entre outros. Contudo, a morte sem manifestação de sinais clínicos pode ocorrer em alguns surtos, e sendo possível até mesmo encontrar fêmeas mortas no ninho. A etiologia, os principais surtos de cólera aviária afetam galinhas, perus, patos e gansos. Entre as aves domésticas, os perus são os mais suscetíveis, principalmente entre 16 a 40 semanas de idade. Desta forma, a maior mortalidade ocorre no período da produção das aves. A cólera aviária ocorre com maior frequência durante a estação de temperatura mais baixa. Esta ocorrência sazonal é devido à circunstância que provoca a queda da resistência no organismo. Oi, eu vou falar sobre a patogenia e os sinais clínicos da pasteurelose em aves, que também é conhecido como cólera aviária. A via de transmissão é o trato respiratório superior e a via de eliminação são as excreções oronasais, conjuntivais e também as fezes. Ela é uma bactéria gram-negativa e ela é normal no trato respiratório, porém tem alguns fatores que podem desencadear o seu desequilíbrio, tornando ela uma infecção septicêmica. Alguns desses fatores são as infecções parasitárias, manejo sanitário inadequado, estresse, deficiência alimentar, entre outras. As principais estruturas que tornam a bactéria relacionada à alta virulência é a sua cápsula e a membrana lipopolissacarídeo. A bactéria sai do trato respiratório, se infesta nos pulmões, dissemina todos os tecidos, ocorre uma multiplicação celular no fígado, fazendo lise e liberação de endotoxinas que causam lesões e necrose em todos os tecidos. Algumas lesões são caracterizadas por petequias hemorrágicas que indicam coagulopatias. E na maioria dos casos, essa septicemia leva à morte. Algumas lesões são, de forma aguda, petequias nascerosas, pulmão, gordura abdominal, proventrículo, intestino reto e estenose. E da forma crônica, edema facial na cristas e barbelas e lesões no sistema reprodutivo. Na forma crônica, as lesões inflamatórias são caracterizadas no órgão onde ocorre. E os sinais clínicos são febre, sonolência, diarreia verde, que também pode ser sanguinolenta também, taquipneia, prostração. O caso pode evoluir para a morte sem que o animal aparente algum sintoma clínico. E também essa doença pode ser confundida com a doença de Newcastle, porque o surto provoca uma alta taxa de mortalidade. E também tem lesões na faringe. As lesões macroscópicas mais aparentes são as necroses, as petequias e as lesões na faringe e também o muco na traqueia. Mais de lesão macroscópica, a gente tem também a hipertrofia no fígado. E é isso. Boa noite. Eu vim falar um pouco sobre o diagnóstico e tratamento da pasteurolose em aves, e também conhecida como cólera aviária. O diagnóstico laboratorial é feito com a coleta de fígado, medula óssea, sangue e fragmentos do cérebro, nos casos suspeitos. Embora o histórico clínico e sintomatologia e as lesões encontradas na necrópsia serem sugestivas de casos de cólera aviária, a Pasteurella multócida deve ser isolada e identificada no laboratório. Os testes sorológicos são raramente utilizados na rotina de diagnóstico, devido às características da cólera aviária, que apresenta um curso agudo com baixos títulos de anticorpos nos estágios iniciais da doença. Além disso, resultados positivos não deveriam ser interpretados como indicativo de presença de uma infecção ativa. Contudo, a necessidade de monitoramento das respostas imunes geradas em lotes de galinhas e perus vacinados levou ao desenvolvimento da técnica de ensaio imunoenzimático,
O tratamento ele é feito da seguinte forma, com a administração de antibióticos como tetraciclina e neomicinas e quinolonas. A antibiótico terapia é amplamente utilizada para o tratamento da cólera aviária. Todavia, o uso intensivo de antibióticos pode comprometer o tratamento e selecionar cepas resistentes aos antibióticos utilizados. A droga de maior utilização no controle da pasteurolose é a base de sulfadiazina, porém, estudos comprovam maior sensibilidade de outros antibióticos para o tratamento da doença, como cloridrato de doxiciclina e lincomicina. Eu vou começar falando do controle e logo em seguida eu vou falar sobre a profilaxia da doença. Primeiro a gente começa com medidas sanitárias básicas, que seria cuidar das excretas do aviário, das urinas, trocar a cama dos animais, a água e a ração também. Logo em seguida, a gente tem o manejo e a biosseguridade, que também entra junto com as medidas sanitárias básicas, que é o manejo correto, a troca da cama no tempo certo, não deixar passar. E a biosseguridade seria colocar as telas em volta do aviário e seguir as normas que tem para esse aviário. A remoção das aves afetadas quando são descobertos ou quando tem suspeita de pasteurelose no aviário. É bom que se retire aquele lote do ambiente. E depois que se tira, é bom fazer um vazio sanitário com a desinfecção e limpeza do ambiente e deixar por um tempo ele vazio. E depois fazer a necropsia e investigação bacteriológica. Se caso for confirmado depois do diagnóstico que ela está com essa doença, tem que fazer a necropsia da ave para investigar através do cultivo de bactérias o porquê e que bactéria que foi. Logo em seguida, tem a profilaxia, que são as boas práticas do manejo, porque assim a gente limpando, tem boas práticas, não tem como essa doença chegar naquele lote. Depois o programa de vacinação, que são 2 doses. Você pode tanto vacinar as matrizes quanto as poedeiras, que a primeira vacina é entre 12 e 16 semanas de vida e a segunda é entre 16 e 20 semanas de vida. Depois conhecer as condições ambientais, que é para saber se elas estão aptas ou não a tomar essa vacina e qual dá, porque tem as vivas e também as bacterinas. E ciência do estado imunológico e de saúde do aviário, para você saber ou não, ou suspeitar se tem alguma ave com essa doença, e aí logo em seguida você fazer o vazio sanitário ou colocar aquelas aves num canto só delas para depois fazer o diagnóstico e confirmar a doença, para não infectar todo aquele lote. E também o combate de ratos e roedores, que são os que levam essa doença para dentro do aviário. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Qualquer dúvida é só chamar a gente. Um abraço.